Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Maravilha, é um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, de amor, de caridade, para mais uma noite de estudo dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa que tem nos ajudado tanto nessa nossa caminhada terrena. Quero aproveitar também para cumprimentar os nossos queridos amigos internautas que agora estão também nos assistindo. A todos eles, o nosso agradecimento por estarem sempre conosco e que Jesus os abençoe sempre. Bom, meus queridos, conforme foi colocado pelo cerimonial, o nosso estudo que antecede a palestra pública é de perguntas e respostas, o tema é livre, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, basta levantar as mãos, nossos voluntários estão nas laterais aí para levar papel e caneta para você. Nós já temos várias perguntas aqui que o pessoal já fez, inclusive nos dias anteriores. E a gente vai começar aqui fazendo uma aqui. Quero aproveitar também para cumprimentar meu querido amigo Humberto, grande amigo de caminhada terrena, meu grande irmão. Obrigado por estar sempre conosco aqui, Humberto. E eu tenho duas perguntas aqui que elas são parecidas, então eu vou ler as duas perguntas e vamos tentar responder a todas que estão chegando para nós aqui. E a pessoa fala assim: minha vida é muito difícil. Já sei que estou colhendo o que plantei nas vidas passadas. Mas será que vou sofrer para sempre? Esse é o meu destino? E a outra pergunta correlata a essa, ele fala assim: toda a minha vida sempre foi difícil. Comecei a estudar o Espiritismo e vi sobre a lei de causa e efeito. Estou pagando por tudo de ruim que fiz na reencarnação passada, né? Mas Deus nunca vai me perdoar? Olha só. Eu vou dizer para você que fez essa pergunta e para todos nós: Deus não vai te perdoar. Não vai. Sabe por quê? Porque Deus não se ofende, então Deus não precisa de perdoar. A gente só perdoa quando a gente se sente ofendido. Então Deus não perdoa porque Deus é bondoso, caridoso. Deus é só bênção na nossa vida. Então, na verdade, o que de fato aqui, estamos sim colhendo frutos do nosso próprio plantio, mas não é um castigo de Deus. São resultados das nossas próprias ações do passado. Hoje, se você está colhendo espinhos, vai ver o que plantou? Espinhos. Ah, mas eu quero colher flores. Então plante flores. Se você começar a plantar flores, você vai começar a colher flores. Tem jeito de você colher abóbora se você está plantando tomate? Não tem jeito, você colhe o que planta. Isso é bíblico. Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, ele falou: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, a gente colhe o que planta. Mas aí a pessoa fala: então quer dizer que é o meu destino, né? Estou colhendo o que plantei, vai plantar ruim desse jeito, né? Plantou mal, então agora o que eu posso fazer? Então é aceitar, resignar. A gente faz acolhimento nessa casa aqui, sabe, de muitas pessoas, elas chegam aqui assim, elas nem entram aqui pela porta, elas passam por debaixo da porta, de tão ruim que está, sabe, Humberto? Nossa, mas minha vida é difícil demais. Ai, mas, nossa senhora, eu devo ter sido muito ruim no passado. Eu falei assim, com certeza, né? Todos nós erramos, eu devo ter sido o pior de todos aqui, né? Com tantas coisas que eu tenho que fazer aqui, tá certo? Mas na verdade, meus queridos, a história da humanidade nos conta que a gente era bárbaro e cruel. Há não muito tempo atrás, menos de 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Olha só, era nós. Hoje estamos reencarnados numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo físico, mas com projetos diferentes. Eu tenho certeza absoluta que se eu fizer uma pergunta para cada um aqui que se encontra, vocês teriam coragem de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Tenho certeza que a resposta é não, graças a Deus, né? Nós não fazemos isso mais, não fazemos mais. Mas o que a gente já fez no passado? Quando eu falo no passado, nas nossas vidas passadas, nas nossas reencarnações passadas, não é? Então, meus queridos, mas então a pessoa fala assim, então, se eu estou colhendo o que plantei, fazer o quê? É o meu destino, né? Assim, de fato, nós temos um destino, né? Então, tem um destino? Tem. E quando a gente vai ver nas obras de André Luiz, principalmente, que existe uma programação para nós passarmos. Olha só, tem toda uma programação. Então, a gente vem, sim, com um processo para a gente vai passar por uma série de situações, que é uma depuração do espírito, são as provas e expiações, necessárias para o nosso crescimento espiritual, para a nossa reconciliação com os nossos familiares, com os nossos inimigos do passado, enfim.
Então as pessoas falam assim, então quer dizer que eu vou sofrer o resto da vida, não é? Não, claro que não. Tudo pode mudar, olha só. Mas como pode mudar, as pessoas perguntam. Não existe um destino? Existe um destino. Então, no nosso processo reencarnatório, ele não foi traçado? Sim. Então, existe um destino, ele está traçado. E aí, Sérgio? Aí eu falo, mas ele não é definitivo. Olha só que coisa maravilhosa. Nós podemos mudar o nosso destino, meus queridos. Nós podemos mudar toda essa programação que foi feita. Quem nos ensina isso também é um grande apóstolo, Pedro, que fala que o amor cobre a multidão de pecados. Por que temos que passar por provas e expiações? Porque é um processo de aprendizado. Mas existe um ditado muito antigo que fala assim, não é? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas se eu aprendi pelo amor, por que eu tenho que sofrer mais? Aí é que entra então uma palavrinha que se chama reprogramação. Olha só, nós podemos, meus queridos e queridas, nós podemos mudar o nosso destino. Nós podemos mudar a nossa vida de agora em diante. Porque o destino está na nossa mão, nós é que fazemos, existe o nosso livre-arbítrio. Nós podemos mudar para melhor ou podemos mudar para pior. Depende das nossas ações, das nossas condutas. E quem nos ensina isso é um grande espírito de grande escola chamado Hamed, que ditou para o médium Francisco do Espírito Santo Neto, no livro que eu quero sugerir para vocês que estão agora aqui nesse salão de convenções e também para os nossos amigos internautas, chama-se O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Esse livro ditado por Hamed, com lições maravilhosas, tem uma em especial, a lição de número 1, lição primeira, intitulada Reprogramação. Hamed vem nos ensinar que nós podemos mudar, reprogramar a nossa vida, ou seja, mudar o nosso destino. O destino está na nossa mão. Leiam essa lição, reprogramação, lição número 1, que está nesse livro. E essa lição, ela fala mais ou menos assim, ó. Hamed dita para o médium Francisco do Espírito Santo Neto, essa lição linda e maravilhosa, e fala assim: nascestes no lar de que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento, possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as suas próprias afinidades. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. E ele ainda fala assim: tu escolhes, recolhes, eleges, buscas, atrás, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele ainda fala assim: portanto, não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. E ele finaliza assim: reprograme a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Vamos refletir sobre isso, meus queridos. Hamed é espetacular, né? Boa noite, gente. Boa noite a quem está ao vivo conosco. Quem está ao vivo conosco. Também cumprimento as pessoas que vão nos assistir posteriormente aí pelo YouTube do Centro. Sejam bem-vindos a essa casa de estudo, essa casa de paz, essa casa de luz. Eu vou responder uma pergunta que parece da semana passada, depois nós vamos partir para dessa semana, de hoje já. Boa noite. Quando desencarnamos, encontramos com os entes que tivemos mais vibração aqui na Terra? Explique um pouco sobre isso. Eu fui direto na pergunta 149 do livro Consolador, que eu considero uma das lições mais espetaculares de toda a nossa doutrina, de toda a nossa literatura. Olha só a pergunta e a resposta que Emmanuel nos trouxe através da psicografia de Chico Xavier. Logo após a morte, o homem que se depreende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo?
Olha que pergunta, né? Exatamente o que a pessoa está falando. E aqui eu vou entrar no que o Sérgio acabou de dizer para dar a resposta. Nós podemos mudar a partir desse momento o nosso destino. Está na nossa mão. Por quê? Porque quem de nós não quer uma passagem suave? Quem de nós não quer ter a encarnação uma atrás da outra, sem o sofrimento que a gente teve nas anteriores? Porque hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos, se a gente está aqui. Olha a resposta. Se sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Então, se a gente tem medo desse momento, aqui a resposta. Se eu não estou agindo da forma com que foi colocado aqui, se eu estou sentindo que eu preciso evoluir moralmente, se eu estou aqui na casa pedindo ajuda, a partir desse momento você pode chegar nessa situação. E em relação aos parentes, nessas condições, quer dizer, uma vida reta, uma vida no bem, uma vida de luz, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Pode, é condicionante. A evolução tem que ser dos dois lados, tem que haver a permissão da espiritualidade para que isso aconteça, mas acontece. Uma felicidade, nessas condições você poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de afeição no mundo, na hipótese de se encontrar no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelece-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Olha que maravilha isso aqui. Todo mundo deve ter lembrado de algum parente querido que está aí com saudades, né? Tem que agradecer pela vida dele aqui e tudo. E na certeza de que a gente, se fizer a nossa parte, nós podemos encontrar. Porém, ele alerta. Entretanto, aqueles que se desprenderem da terra, saturados de obsessões por posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontrarão tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que de fato são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Nada melhor do que Emmanuel para responder essa pergunta dessa forma. Ontem no estudo aqui nós falamos muito disso, gente. Eu preciso melhorar a mim mesmo. Minha missão é comigo. Não pode ter revolta. Eu não vou terceirizar a minha responsabilidade. Eu não vou plantar milho e colher azeitona. Você vai colher o que você plantou. Mas você aqui tem um foco. Aqui nós temos um foco. Eu quero ser melhor para que eu tenha uma vida melhor. O Sérgio falou muito bem. Aqui nós podemos tanto para um lado quanto para o outro. Só que nós estamos aqui na casa buscando o quê? Buscando o caminho do bem. Buscando tudo que a filosofia espírita nos mostra. Então está nas nossas mãos a partir desse momento. Levantou daqui para ir embora para casa, pensa assim, eu preciso melhorar isso, isso, isso. Faça uma reflexão. Saia daqui com uma missão com si próprio. Não deixe passar esse momento. Para que no futuro você tenha todas essas benesses que Emmanuel fala aqui nessa pergunta. É isso. Muito bem. Uma pergunta que nos chega aqui. A pessoa fala assim: por que sempre que a minha vida está se encaminhando para tudo melhorar, eu me envolvo em situação que me faz voltar para o fundo do poço? Pois é, meu amigo ou minha amiga. Muitas vezes acontecem também as questões das influências espirituais para nos prejudicar. Acontece muito mais frequentemente do que vocês imaginam. Na verdade, meus queridos e amigos, nós estamos constantemente rodeados de espíritos, de todas as naturezas. Primeiro, o que é um espírito? Bom, nós espíritas já sabemos o que é um espírito, na verdade. Um espírito somos nós mesmos. Não muda nada. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu vou ser o mesmo Sérgio. Não é?
esse corpinho vai ser enterrado, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Vou lembrar dos meus entes queridos, dos meus parentes, dos meus amigos. E eu serei, então, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se for aqui uma pessoa de bom senso enquanto encarnado, ou seja, enquanto vivo na carne, seguindo, né, me esforçando para seguir os princípios de Jesus, independente da religião que você professe, vai estar em bons lugares no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se for uma pessoa que muito má, se for uma pessoa muito ruim, prejudicando pessoas, prejudicando a si mesmo pelos vícios, vai estar em lugares complicados ou vagando entre as pessoas aqui que se afinizam com os vícios ou que se ligam a essas pessoas por questões do passado. Essa é a verdade. Porque não muda nada, meus queridos. Tanto o amor quanto o ódio, ele continua no plano espiritual. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com esses espíritos praticamente todos os dias nessa casa aqui, como estou conversando com vocês agora neste momento. E vem espírito de tudo quanto é natureza. Uns que não sabem nem que desencarnou, está perturbado, não sabe o que está acontecendo, né? Porque se a pessoa, por exemplo, gostava aqui, enquanto encarnada, de beber, gostava de fumar, gostava de usar drogas, quando desencarna, continua com as mesmas vontades, não muda nada. Como o espírito não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. E o que ele faz então? Ele se aproxima de quem bebe, se aproxima de quem fuma, de quem usa drogas, e vai induzir aquela pessoa a beber, a fumar, usar drogas, e vai beber junto, não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo daquele suposto prazer. E fica ali. Por isso que às vezes você está no barzinho, você vê a pessoa assim, põe um aí para mim. Põe mais um, o cara não para, é uma atrás da outra, porque tem um monte ali, ó, sugando aquelas energias, aqueles fluidos ali daquela bebida, do fumo, da droga, enfim, tá certo? E tem espírito dessa natureza, como eu disse, não sabe nem que morreu, está perturbado, ele acha que está vivo ainda, está ali, companheiro de golo, não é um espírito mau, ele está ali para companheiro. Tem uns que já sabem que desencarnaram, mas quer continuar bebendo. Fora esses, tem aqueles que também, que estão perto da gente, para infernizar a nossa vida, para se vingar da gente, para acabar com a gente, os chamados normalmente, comumente chamados aí, obsessores, que na verdade são irmãos nossos, sofredores, precisa de ajuda, de orientação, de amor, de carinho. Mas aí a pessoa, mas como é que esses espíritos então me encontram? Bom, existe uma atração magnética, nada fica sem reconciliação, meus queridos, eles vão te achar sim, vão nos encontrar novamente para um processo de reconciliação. Esse é o objetivo da lei divina, a lei do progresso. E aí a hora que nos encontra, nós numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo físico, numa nova reencarnação, mas somos do mesmo espírito, e aí começa um processo de vingança, infernizando a vida da pessoa. Mas como é que ele consegue ali então me prejudicar? Sintonia, meus queridos, tudo é sintonia. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, pergunta de número 459, quando Kardec pergunta para os espíritos assim: os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos superiores respondem assim: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, para o bem e para o mal. E como eu disse, tudo é sintonia. Mas como é que eles então conseguem me influenciar para o mal? Como é que eles conseguem me infernizar a minha vida, conseguem atrapalhar a minha vida? Voltando aqui a lembrar que são irmãos nossos, são sofredores, eles precisam de ajuda. Mas naquele primeiro momento, estão querendo se vingar. E como é que eles conseguem isso? Como eu disse, sintonizando com a nossa baixa vibração. Porque, meus queridos, é como um rádio, nossa vida, nossos pensamentos são como um rádio. Ah, eu quero escutar a música lá de Belo Horizonte, aí você vai no dial do rádio, muda. Ah, não, eu quero escutar a música aqui de Divinópolis. Então, quando nós elevamos os nossos pensamentos, nós sintonizamos com os nossos bons amigos espirituais, com o nosso espírito protetor, ali que vai nos ajudar. Mas, quando nós baixamos a nossa guarda, baixamos as nossas vibrações, ali através da maledicência, dos maus pensamentos, dos vícios e tudo mais, então nós sintonizamos com esses espíritos desse camerão comum, permitindo uma aproximação maior. E se a coisa estava ruim, fica pior. Então não é eles que chegam até nós, não, é nós que baixamos. Ah, mas Sérgio, então o que fazer? Oração sempre. Nem todo dia a gente está bem, né, meus queridos? Tem dia que o bicho pega, não é verdade? Ah, mas Sérgio, mas tem dia que Nossa Senhora, só Jesus na causa, meu filho, não aguento não, ué.
É o marido enchendo as paciências, é a esposa, é os filhos, é o pai, é o meu patrão. Nossa Senhora, é tanta coisa que a gente baixa a guarda. E aí Jesus vem nos ensinar 2 palavrinhas e fala assim: orai e vigiai. Orai, todo mundo sabe o que é orar. E vigiai. Foi ontem falado sobre isso aqui pelo Humberto. Vigiai o quê? Vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. Vigilância constante. Dá trabalho, mas dá. Mas é possível fazer, tá certo? Então, quando o bicho estiver pegando, a coisa estiver complicada, ali, respira fundo, faz uma prece. Se a coisa está começando a complicar, vem aqui na casa e faça: não, eu quero fazer um acolhimento fraterno, um tratamento espiritual, que o bicho está pegando para mim. E aí nós vamos fazer aqui, vamos acolher esses espíritos. Aí, enquanto você está aqui no salão, nós estamos conversando com esses espíritos lá na sala mediúnica, ajudando eles. O tratamento espiritual que essa casa oferece tem ajudado muitas pessoas, muitas entidades ligadas a nós, vinculadas a nós pelos erros do passado, que são auxiliadas. Então, retirar dessas influências, a vida da pessoa vira um foguete indo para a lua, né? Então, a influência, meus queridos, ela é sim muito grande na nossa vida. Mas o orar e vigiar, a gente tem que estar atento, né? Evangelho no lar também, vir aqui na casa, tomar o passe, assistir os estudos e as palestras e melhorar. Fazer a nossa reforma íntima sempre. Fui casada por 21 anos, éramos felizes, só que ele cismou que eu o traía e pediu a separação. Eu sempre fui fiel, nunca traí. Será que o mal venceu o bem? A mentira venceu a verdade? Eu estou sofrendo muito, não o esqueço. Muitos de nós vivemos uma situação dessa, né, gente? O que eu senti aqui, lendo a pergunta, é que a pessoa ainda está em muito sofrimento. Ela está com muita dor. E nesse primeiro momento, ela precisa de ajuda para compreender o sentido dessa dor. Coisa que a gente fala aqui sempre. Por que eu estou sentindo essa dor? O que essa dor quer me ensinar? O que essa situação quer me ensinar? Porque a nossa primeira reação é nos vitimizar. E a gente precisa fazer o contrário. Se fosse comigo, eu iria atrás da ajuda profissional toda que eu pudesse nesse momento. Terapia, atendimento psiquiátrico se for preciso, e principalmente o espiritual na casa. Para a gente entender o que aconteceu. Será que a história do que você está passando é o que está relatado aqui? Será que a pessoa de lá tem muitas variáveis? Será que a pessoa de lá não usou isso como uma desculpa para poder... E é duro a gente ouvir da pessoa que a gente gosta que ela não quer mais. E aí a gente entende, ele é o mal e eu sou o bem. Como é que é isso? Tem mal e tem bem nessa história? Porque nada na vida é por acaso, gente. Nada na vida é por acaso. As coisas acontecem, sempre tem um propósito. E eu entendo que o sofrimento por relações afetivas é o pior sofrimento que a gente vive, a não ser a perda de um parente ou de um animalzinho querido. Porque é muito interessante essa história, né? Se você tem um problema profissional, mas você está bem no relacionamento afetivo, você consegue levar. Se você tem um problema com a família ou coisa parecida e está bem no relacionamento afetivo, você consegue levar. Se você está mal no relacionamento afetivo, você não consegue levar os outros. Porque dói, machuca muito. Só quem viveu para saber. E todos nós vivemos ou vamos viver isso na vida. No primeiro momento a gente se desespera. A gente acha que não pode viver sem aquela pessoa, que é uma coisa errada. A gente pode viver, eu acho que a gente só não pode viver sem gostar de nós mesmos. E nessa hora vem muito vitimismo mesmo inconsciente, porque a dor é tanta muitas vezes que a pessoa não consegue pensar. Então precisa de um alívio para entender o que está acontecendo na vida dela. E essa pessoa que está aqui me ouvindo, eu estou trazendo agora esse alívio para o seu coração. Calma, pensa direitinho, relaxa, procura ajuda aqui da casa. Fala, desabafa, coloca para fora, dê valor em você, a vida continua. Quantas vezes a gente se sente muito mal ao final de um relacionamento e com pouco tempo depois a gente consegue se recuperar e entender que aquilo ali poderia não ser o melhor para a minha vida. Então não tem mal nem bem nessa história. A pessoa pode ter usado um subterfúgio, mas ao mesmo tempo ela pode ter te feito uma coisa boa.
Porque apesar de ter muito tempo de casado, de viver, a gente pode viver outras coisas na vida, por opção nossa. Então, gente, a dor da separação de um relacionamento afetivo, ela é muito grande, em muitas situações. Né? Muito desestímulo, tem casos mais graves que chegam até consequências piores, mas é porque as pessoas muitas vezes elas não buscam a ajuda que elas precisam, para entender o que está acontecendo. Às vezes, quando você entende o que aconteceu, ali em diante você muda de vida, você muda de patamar, você muda de energia, de frequência, porque está em sofrimento, a energia está baixa, dá depressão, dá ansiedade, a pessoa se entrega. E aqui na casa a gente tem para você esse elevador que vai te levar para um outro nível, para entender, independente do que vai acontecer para frente. Porque muitas vezes também, gente, a gente fica alimentando esperança o tempo inteiro de uma relação que já acabou. Fica esperando uma mensaginha de WhatsApp. É sofrido demais. Toca toda hora o bip do WhatsApp, você acha que é aquela pessoa. Você tem esperança. E a esperança vai cultivando esse sentimento e não deixa a pessoa sair do lugar. Então, a recomendação que eu dou, que eu falo sempre aqui, procure ajuda, fale com as pessoas. Não se exponha também, não. Não fique se vitimizando e fique procurando as coisas, não, porque isso vai trazer mais dor. E para fechar, tem uma fala do Zé Amaral que eu gosto muito, que ele fala sempre que a gente agrega sofrimento aonde você já tem muita dor. Com raiva, mágoa, rancor, ódio, você potencializa mais aquela situação. E o pior, aí eu posso dar um conselho, porque eu já separei uma vez, eu vivi toda essa situação. Nunca fale mal dessa pessoa. Nunca. Principalmente se tiver filho. Nunca tente transferir para o outro a responsabilidade de um problema que era de vocês. Não desabafe a sua raiva, a sua mágoa para os filhos, falando mal de uma pessoa que viveu com você durante tantos anos e que é o pai dos seus filhos. Com toda a raiva, toda a dificuldade que a gente vive numa situação dessa, tanta dor, a gente precisa ter a dignidade de agir com decência. Superar a dor, entender, procurar ajuda e tocar a nossa vida. É isso. Uma pergunta que nos chega aqui, e a pessoa fala assim: qual a visão espírita sobre o suicídio? Olha, meus queridos e queridas, esse é um tema muito difícil, muito complexo, muito profundo, mas eu vou dizer para vocês aqui, tentar resumir em poucas palavras, sobre a consequência do suicídio. O suicídio, meus queridos e queridas, jamais, em tempo algum, será uma válvula de escape, será uma porta de saída. Jamais será uma saída para qualquer problema que você esteja passando. Qualquer. Às vezes as pessoas chegam nessa casa e falam: Sérgio, mas minha vida, Deus me livre. Preferível suicidar. Melhor, porque Deus me livre. Nossa Senhora, estou sofrendo demais. Não. Você não sabe o que é um sofrimento. E tem gente que induz o outro a suicidar ainda. Nossa, mas sua vida é ruim. Deus, nossa Senhora. Não, se eu fosse o seu, eu já tinha me matado há muito tempo. Tem uma palestra minha, meus queridos, que eu gostaria de sugerir para vocês. Eu falo exatamente sobre esse tema durante 60 minutos. A palestra chama-se Suicídio e Suas Consequências. Está lá no YouTube. Depois digita lá, Sérgio Bebiano Palestras. Aí vai aparecer um monte de palestra minha lá. Aí tem essa, Suicídio e Suas Consequências. Assista as demais também quando puder. Quanto mais conhecimento tiver, mais entendimento vai ter. Quanto mais entendimento, vai compreender as coisas. Mas nessa palestra especialmente, Suicídio e Suas Consequências, a gente relata sobre o que acontece com o suicida após o seu desencarne. E olha só, eu vou dizer com vocês aqui, o sofrimento de um suicida, meus queridos, é, para nós aqui, inimaginável. Eu não tenho aqui condições de falar para vocês, eu não tenho aqui palavras que são sinônimos de um sofrimento de um suicida no plano espiritual. Eu não sei. O nosso dicionário não tem palavras suficientes para falar o que é um sofrimento de um suicida. É muito maior do que vocês possam imaginar. Tem um livro que se chama O Martírio de um Suicida e País da Luz. Tem uma passagem de Antero de Quental. Antero de Quental foi um poeta português que desencarnou pelo suicídio com 2 tiros no peito em Portugal. Tem uma praça lá em Portugal que tem o nome dele lá. E depois de muito tempo, passado, ele se manifestou numa reunião
e deu um depoimento ali. E parte desse depoimento ele fala assim: os maiores martírios da terra são doces consolações, se compararmos ao mais suave sofrimento de um suicida. Olha só, entenderam, pessoal? Imagina que, olha só, os maiores martírios da terra são doces consolações se compararmos ao mais suave sofrimento da terra. Ou seja, imagina que agora a pior coisa que você possa imaginar de sofrimento no plano físico, que você possa passar, ou que qualquer pessoa possa passar, a pior coisa, a pior desgraça do mundo, pior de todas, é uma doce consolação, se você comparar ela ao mais suave sofrimento de um suicida. Então eu não sei o que é um sofrimento de um suicida, eu sei dizer para vocês que é muito forte. E eu falo isso para vocês, meus queridos, que quando eu converso com esses espíritos, e eu faço isso constantemente, como eu disse aqui, conversando com esses espíritos nas nossas reuniões, e quando pela misericórdia divina, pelos servos de Maria, Maria de Nazaré, que coordena no plano espiritual todo esse trabalho de auxílio aos suicidas, olha só, olha o nível. E quando são trazidos aqui pelos servos de Maria nesta casa, para que a gente possa auxiliá-los através do choque anímico, dos médicos, da nossa energia e do nosso diálogo, eles chegam numa situação terrível. Eu falo isso lá na palestra, assistam lá depois. O suicida que se enforcou, por exemplo, ele ainda chega com aquela mente cristalizada, com a corda no pescoço. Ele não consegue respirar, ele não consegue compreender porque que ele não morre. E não dá conta de respirar. Aí quando você literalmente, você tira aquela corda do pescoço dele, você quebra aquela cristalização mental que ele se encontra naquele momento, não é? Através do choque anímico com o médium. E ele faz assim, ele começa a respirar. A dor no estômago pelo veneno tomado, a queda livre quando se salta de um precipício, ele vai sentindo aquilo a cada segundo, toca por segundo. Imagina isso durante quanto tempo? Anos e anos, décadas e décadas, ou séculos e séculos, ou milênios, dependendo da situação de cada um. Todos serão auxiliados, mas cada um no seu devido tempo. Então, meus queridos, suicídio está descartado. Isso aí não é o caminho. O caminho é resignação, fé, perseverança, se esforçar para vencer aqueles momentos difíceis, porque tudo passa. Tudo passa. Tem uma passagem também de um livro que eu gosto muito, Palavras de Vida Eterna, tem uma lição de número 33. Acalma-te. Essa lição é linda. E lá nessa lição, quando Emmanuel dita essa lição, esse livro para Chico Xavier, então essa lição 33, acalma-te, tem uma passagem, uma frase que fala assim: recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Tudo passa, meus queridos. Na vida tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins também passam. A nossa vida aqui no plano físico é igualzinho coração de cardíaco. Uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora está bom, mas tudo é aprendizado. Então tire as coisas boas, até das coisas ruins, tire as coisas boas, ou seja, tire o aprendizado. Porque nada acontece por acaso. Né? Vamos refletir sobre isso. Né? Pensando entre ressurreição e reencarnação, hoje acho que faz mais sentido a reencarnação. Por quê? Imagino alguém ressurgir com aquele mesmo corpo em hora que foi enterrado. O que pensam sobre isso? Gente, quando eu entrei na casa espírita a primeira vez, há uns 15 anos atrás, o Walter estava conduzindo um estudo e perguntou: quem acredita em reencarnação? Eu fui o único que levantei a mão que não acreditava. Até hoje eu brinco com ele sobre isso. A partir do momento que eu conheci a reencarnação, a minha vida mudou completamente. Porque eu procurei a casa espírita, não foi pela dor, não foi pelo amor, foi pela razão. Incrível que pareça, eu queria alguma coisa que eu não tinha onde eu estava. E aí eu comecei a estudar e começou a abrir as portas de tudo, e a reencarnação foi explicando muita coisa. Por isso que a reencarnação ela tem muito mais sentido. Presta atenção para vocês na maioria das coisas que vocês têm dúvida hoje. Por que uma criança pequena nasce com uma doença grave? Por que uma criança pequena desencarna cedo? Por que uma pessoa nasce com uma doença grave? Por que uma pessoa nasce com uma deficiência grave? Por que uma pessoa nasce rica e passa uma vida de prosperidade financeira a vida inteira e o outro não?
Tudo é explicado pela reencarnação, pela sucessão, pelas diversas existências, pela multiplicidade das nossas existências. Corpo físico, gente, não volta. A ressurreição no Espiritismo é um estado de consciência que fica. Aí vocês podem perguntar assim: Jesus ressuscitou o corpo de Jesus? Não. O espírito não morre. O que aconteceu com Jesus então? Um fenômeno mediúnico chamado materialização. No terceiro dia que Deus voltou, ele se materializou. Materialização é um processo feito através de ectoplasmia, que é um líquido que sai do médium, forma um corpo na frente do médium. Outro dia eu até fiz um estudo aqui e falei um pouco sobre isso, que já foi possível medir pressão sanguínea e batimento cardíaco em espírito que estava materializado. Então não tem sentido, porque o espírito não morre, mas o corpo ele passa. Então depois que o corpo morre, ele não volta. Então não tem, essa dúvida ela não existe. Por quê? O Sérgio falou aqui em cristalização de ideias. Nós temos tanta ideia errada cristalizada na nossa cabeça, que a gente não consegue mudar muitas vezes. São tantas ideias erradas a respeito da existência e de como é Deus, quem é Jesus, quem é Maria, qual a relação entre eles. Tanta coisa que não faz sentido. E um detalhe, a gente tem que respeitar as religiões e crenças que têm esse tipo de pensamento. Cada um no seu tempo, cada um na sua forma. A pergunta aqui é específica de reencarnação, tratada à luz da literatura espírita, que é uma bênção na nossa vida. E a esperança de que, com essa evolução, a gente volta e volta e volta e volta e vai melhorando, até passar para um planeta alegre, feliz. Se a gente for falar sobre a reencarnação e cada coisa, vai ficar aqui uma semana, não tem jeito. Mas para essa pessoa eu digo o seguinte: na visão espírita, a ressurreição, entre aspas, é um estado de consciência que fica, não um corpo. Não corpo, o corpo não volta, nenhum corpo volta. E só para fechar, já que eu falei da mediunidade de Jesus, todos os milagres de Jesus são fenômenos mediúnicos explicados pela ciência e pelo Espiritismo. O principal deles, que eu considero, é justamente a materialização, quando ele volta para deixar a sua mensagem para os apóstolos, logo depois da sua morte. É isso. Uma pergunta interessante, está um pouco ligado com a última que nós respondemos aqui, sobre a questão do suicídio. E a pessoa fala assim: o que acontece no ambiente que uma pessoa cometeu suicídio? Uma pessoa do nosso convívio suicidou dentro da casa dele, e até hoje ninguém teve coragem de entrar lá. Olha só, existe um erro muito grande das pessoas entenderem e falar assim: mas o suicida, toda pessoa que comete um suicídio, ele vai sofrer para sempre. Tem uns que fazem para sempre ainda, né? Vai sofrer para sempre no vale dos suicidas. Então é como se o suicídio fosse encaminhado, levado para um lugar de eterno sofrimento e ficar no vale dos suicidas. Não é bem assim não, meus queridos, tá certo? O pessoal entendeu um pouco errado ali quando lê aquele livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Tem um Vale do Suicida. Tem lugares terríveis mesmo. Como a gente... Aqui eu acredito que, se não todos, grande parte que já assistiu, que assistiu para o nosso lar, já. Quem não assistiu, assista. Logo no começo lá, vocês vão ver lá André Luiz naquele lugar horrível, nós denominamos de zonas umbralinas, ou seja, a região do umbral. Ali, os espíritos ali daquelas situações complicadas, suicidas também, enfim, tá certo? Mas olha só, tudo é uma questão de afinidade também. Então, muitos espíritos, não só suicidas, tá? Não só suicidas, ficam apegados ainda às coisas, apegados às pessoas, apegados aos bens materiais, ficam ali junto com seus entes queridos, quer ir lá voltar para a casa dele. Tem suicida que não sabe que morreu, olha só, aí fica lá na casa onde não só onde morreu, onde suicidou, mas volta para o lar também muitas vezes, e aí fica aquela situação, né? E aí a gente tinha até uma outra pergunta aqui, né? Nosso tempo está curto, mas sobre a questão das casas mal assombradas, fazer barulho e tudo mais. Então, o que fazer? O que fazer?
Não só nesses casos, tá, pessoal? Lá dentro da casa ali, né? Para qualquer pessoa que desencarnou, seja um suicida, seja uma pessoa que estava doente, oração. Mas principalmente para o suicida. A prece é um bálsamo. É como você jogar um balde de água na fogueira. Ele vai receber aquilo, o lenitivo para suas dores, a esperança para suas almas. Então, principalmente naquele lar onde aconteceu esse fato, essa tragédia, evangelho no lar, fazer o culto do evangelho no lar, reunir a família, fazer o evangelho, né? Mentalizar o centro, aquele ambiente, aquela energia do ambiente vai ajudar muito, não só os encarnados, mas toda aquela situação, mas principalmente os desencarnados que ali se encontram, que porventura se encontram ali, permitindo que a espiritualidade amiga, os trabalhadores de Jesus, possam fazer ali um auxílio àqueles irmãos necessitados de ajuda. E são trazidos a esta casa aqui para receber toda essa ajuda. Então, meus queridos, pode acontecer que o espírito fica lá naquela casa? Pode sim, pode. Ficaria pegado naquela situação, perturbando, mesmo sem ser consciente disso. Não é que ele está fazendo aquilo lá para poder... Não, ele está perturbado, ele está naquela situação. Às vezes pedindo socorro. Imagina um espírito dessas vezes que se enforcou naquela casa. Ele está lá, me ajuda, gente. Ele às vezes não sabe nem que morreu, não tem aquela capacidade. Está tão cristalizado ainda. Então, por isso, a oração é de fundamental importância nesses momentos, né? Principalmente o evangelho no lar. Eu vou responder a última, que eu achei ela muito interessante. Sou judeu. Por que tantas lutas entre religiões? Por ignorância. Não tem outra palavra para falar. A pergunta 838 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. É um chute na canela da gente, né? Gente, eu acho que o conflito religioso, seja com quem for, está distorcendo completamente o sentido de muitas religiões. A maioria delas, eu não vou falar todas porque eu não conheço, são religiões do bem, pregam amor. Como a gente está vendo hoje se distorcer tanto a imagem de Cristo? Com situações absurdas, com conflitos de ideias que não condizem em nada com o Evangelho de Jesus. Isso é uma profunda ignorância. Toda decisão que a gente for tomar, ela tem que se basear no bem e, na minha visão, no Evangelho de Jesus, que é o nosso guia. Que o Sérgio falou várias vezes aqui de Evangelho no lar. Faça o Evangelho no lar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lendo ele aos poucos. Todo domingo, toda segunda, o dia que for fazendo. Vai internalizando aqueles conceitos. Nós vamos aprender a respeitar todas as religiões. Mas nós nunca vamos conflitar com ninguém. Você não vai ver dentro da casa espírita ninguém falar mal de outra religião. E um dos principais pilares dessa questão nossa é o espiritismo sendo inclusivo. Onde você está tendo muito conflito por causa de preconceito. Homofobia, misoginia, transfobia, aporofobia, xenofobia. Então aqui nessa casa nós respeitamos todos que venham aqui. Não importa se veio, de onde veio, com que religião veio. Mas tem lugares que não respeitam. E como Emmanuel diz aqui, aliás eu não sei se é Emmanuel, porque é o Livro dos Espíritos, tem coisas que não estão voltadas para o bem. Isso é muito fácil da gente detectar. Eu faço algumas perguntazinhas rápidas aqui. A primeira: aonde você vai? Está pensando no próximo? Está fazendo algum trabalho para o bem do outro? Primeira pergunta que a gente tem que saber. Lá eu consigo seguir o caminho do bem para onde eu possa melhorar a mim mesmo? Tem uma frase para encerrar que eu acho muito legal, que eu vou tentar repetir ela aqui, que fala o seguinte: eu não sei o que você segue, mas sabendo como você trata o outro, eu com certeza saberei quem você segue. Então religião não pode ser ponto de discórdia, tinha que ser ponto de concordância, tinha que se unir. A gente tinha que unir todo mundo em prol da causa maior, que é a nossa evolução e o auxílio do outro. Como o lugar que eu estou trata quem trabalha, o elo fraco da corrente econômica, como é que trata?
Então, eu acho que religiões brigando, usando Cristo, usando outras coisas umas com as outras, é lastimável, é lamentável. Porque o preceito, o conceito base das religiões é o amor, gente. É o respeito humano. Como é que a gente vai conflitar e brigar de matar um ao outro? E gerar ódio entre religiões? Gente, o que é ódio? Se alguém aqui tem ódio no coração, precisa tirar correndo. Vai ficar essa mácula para o resto da vida. Então, religião, que é o religar, a religar com Deus, teria que ser um ponto de convergência e não um ponto de divergência. Boa noite, obrigado a todos, até a próxima. Tudo bem, meus queridos, infelizmente nosso tempo já se esgotou, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, as boas vibrações que mandaram para nós aqui, né? Que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre. Um grande abraço, muita paz.